Olá, meus queridos alunos! Gostaram do conto de assombração O Ônibus Fantasma? É assustador, né? Quando o medo do desconhecido, algo sobrenatural, sempre nos deixa com um friozinho na barriga, né? Mas então, gente, como que foi fazer as atividades? Conseguiram responder? Vamos à correção então? Peguem o livro de português de vocês, corrijam rapidamente com a prof, com atenção, né? E verifiquem o que vocês acertaram, o que vocês erraram. E nós vamos dar continuidade com os nossos assuntos de português também, tá? Então vamos lá. Livro de português, página 148. Vamos responder então as questões e vocês corrijam aí no livro de vocês. A questão de número 2 perguntava para nós: em que parte do dia se passa a ação no conto? Como é possível saber? Como nós aprendemos, o conto de assombração, ele narra uma história em que está presente o medo do desconhecido, do sobrenatural, né? E alguns elementos importantes, como o tempo, cenário e personagem. O conto de assombração do ônibus fantasma, então, se passa em que parte do dia? O que vocês responderam lá? De madrugada, isso mesmo. Ao ler o conto, nós ficamos sabendo que a estrada estava muito escura e que o céu estava sem estrelas. E no final, amanhece o dia. Então, provavelmente, chegamos à conclusão que o conto se passa de madrugada, certo? Na questão de número 3, é para você sublinhar no segundo parágrafo os trechos que criam o clima de mistério. Que trechos são esses, gente? Vamos voltar então lá para o nosso livro, para o texto, aliás, né? No segundo parágrafo. Vamos voltar aqui então e sublinhar um clima de mistério. Olha só. Estava perdido. Sua casa devia ficar muito longe. Andava pela estrada escura. Árvores e tocos que pareciam gente olhando. O céu não estava claro, fechado de nuvens e sem estrelas. Não sabia o caminho certo. Todas essas expressões aqui do segundo parágrafo, então, elas estão indicando um clima de mistério, algo que nos deixa aflito, dá um ar de suspense. Então, não precisa sublinhar todos, tá? Se você sublinhou alguns desses, tá ótimo já. Você conseguiu localizar as expressões que indicavam um clima de suspense, então, certo? Então, vamos voltar aqui para as nossas atividades. Nós paramos na 3, ok. Número 4. Por que o homem estava naquela situação? Porque ele perdeu o transporte após sair de uma festa, correto? Muito bem. E como o homem se perdeu, gente? Como que esse homem se perdeu? Ele saiu andando sozinho por uma estrada que não conhecia e acabou sem saber onde estava. Ou seja, foi assim que ele acabou se perdendo. Na questão de número 6, o homem achou mais estranho no primeiro veículo que passou. O que o homem achou mais estranho no primeiro veículo que passou por ele? O fato de ser antigo? Não. O fato de não ter motorista. Isso mesmo, o fato de não ter motorista é o que deixou ele assustado e estranho, né? Foi estranho isso. A 7. Por que o homem ficou apavorado no fim do conto, hein, turma? O que vocês responderam aí? Ele ficou apavorado porque não havia motorista no ônibus. Isso mesmo, o deixou muito apavorado. E no final do conto, o que aconteceu que fez o ônibus desaparecer? Essa é uma resposta pessoal de vocês. Por quê? Vai do entendimento e da forma como que vocês receberam essas informações, né? E vocês irão responder aí com as palavras de vocês, ou responderam. Eu queria muito estar aí para ouvir o que vocês escreveram, para a gente compartilhar, né? Mas eu acredito que vocês fizeram uma resposta bem legal e criativa aí também, tá? Agora, analisando sobre a linguagem. No trecho inicial do conto, o autor começa assim:
Certa vez, um homem que estava numa festa. Essa expressão destacada, certa vez, ela está indicando um tempo determinado ou um tempo indeterminado. Com certeza, dá a ideia de um tempo indeterminado, porque quando ele fala certa vez, ele não dá uma data, um ano, um dia em que o fato aconteceu. Então, é indeterminado. E que outra expressão pode ser usada no lugar de certa vez? Podemos utilizar então um dia, certo dia, num tempo distante ou uma noite, né? Só não podemos colocar uma data, um dia específico, mas o restante nós podemos utilizar porque o tempo é indeterminado, correto? Perfeito. Então, na questão de número 10, de repente viu um carro vindo na estrada, deu a mão e gritou. Nesse trecho, o que quer dizer deu a mão? O que vocês entenderam dessa frase? Vocês colocaram que ele fez sinal com a mão, ou que ele ergueu a mão pedindo carona? Perfeito, é isso mesmo, tá? Muito bem. Corrigidas as atividades, então, galera, vamos para o nosso próximo conteúdo e o conteúdo de hoje. Hoje, então, na aula de português, nós vamos reforçar a gramática, que é a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo. Vocês lembram cada um deles? Vamos relembrar aqui rapidinho, então. Os artigos são o quê? A, o, um e umas, certo? E uma. Aqui nós vamos escrever eles no singular, que indica somente um elemento. E aí nós temos a forma no plural dos mesmos artigos. As, os, uns e umas, correto? Esses, então, são os artigos. Artigos que podem variar em número, plural e singular, e gênero, masculino e feminino. Para cada substantivo, nós vamos utilizar um deles, certo? Mas aí, falando de substantivo, o que é um substantivo? São todas as palavras que nomeiam os seres, ou seja, o substantivo é o que nomeiam os seres. O nome de pessoas, né? Por exemplo, Gabriela. O nome de frutas, maçã. O nome de cidade, nome de objetos, nomes de animais, enfim, tudo que nomeiam os seres, né? Já os adjetivos que nós estudamos mais recentemente são aquelas palavras que caracterizam o substantivo. Por exemplo, a Gabriela é simpática. Simpática é um adjetivo, correto? Simpática. Foi o adjetivo que eu dei para a Gabriela, uma característica, uma qualidade que eu dei para ela. A maçã está cheirosa, mais uma qualidade que eu dei para a maçã. Ou a maçã é pequena, a maçã é grande, é minúscula, é vermelha. A Gabriela tem cabelos castanhos. E assim eu vou caracterizando os substantivos, tá? Então, só para vocês relembrarem o que é cada um. Mas o nosso assunto de hoje está se referindo à concordância. O que seria isso, prof? Concordar. Quando a prof escreve a seguinte frase, vou colocar aqui para vocês, então, uma frase. Vocês irão verificar se essa resposta está concordando, ou, aliás, se essa frase, se nela há concordância entre o artigo, o adjetivo e o substantivo. Então, eu vou escrever aqui. O sol ensolarados. Tem algo errado aqui na minha frase? Vocês perceberam? O sol. Até aqui, correto, certo? Porque é um só. Então, artigo o. Perfeito. E o adjetivo ensolarados, tá correto? Não, porque eu terminei aqui com
e coloquei o adjetivo no plural. E eu estou me referindo a somente um sol, o sol. Então, essa minha frase não tem concordância. Ou seja, gente, a concordância entre o artigo, o substantivo e o adjetivo, ela deve concordar em número, ou seja, se eu estou me referindo a um substantivo que está no plural ou no singular, o artigo e o adjetivo também devem estar no plural ou no singular, tá? Então, por exemplo, agora é uma frase correta. Ó, as meninas bonitas. Ó, agora a minha frase tem concordância? Sim. As, artigo no plural, substantivo meninas no plural e adjetivo bonitas também no plural, certo? Perfeito. Então, isso é a concordância nas frases. Quando nós escrevemos uma frase sem concordância, ela está errada. Nós precisamos organizar de forma que haja concordância entre o artigo, substantivo e o adjetivo, tá? Então, vocês irão responder aqui. Ler o título de sócio do Clube dos Leitores Corajosos. E vão escrever o seu nome, seus nomes, na linha tracejada e assinar. Então, vocês vão escrever aqui o nome de vocês e depois vão copiar do texto. Um artigo feminino no plural. Aonde que nesse pequeno texto há a presença de um artigo feminino no plural? Vocês vão escrever aqui. Lembrando, plural é mais de um elemento. E artigo, a prof acabou de relembrar com vocês. Substantivo feminino no plural. Vão encontrar também um substantivo feminino no plural. E um adjetivo no plural também, tá? E aqui, o que você acha que significa a palavra concordância? Turma, a palavra concordância é harmonizar a flexão das palavras, estabelecendo uma conexão entre elas. Por isso que quando o artigo que está se referindo ao substantivo e o adjetivo está em um gênero ou em um número, está no plural ou no feminino, todas as palavras devem permanecer assim, concordando, né, o artigo, o substantivo e o adjetivo. Você precisa harmonizar a sua frase, senão ela fica incorreta, tá? Então, aqui reforçando para nós, o artigo e o adjetivo que acompanham o substantivo devem concordar com ele em gênero e número. Exemplo, ó, mais um exemplo para vocês não esquecerem. Aline é uma leitora corajosa. Então, ó, uma, artigo no singular. Leitora, substantivo no singular. E corajosa, adjetivo feminino no singular. Então, todas as palavrinhas que nós estudamos estão concordando, ou seja, todas elas são da mesma classe. E assim nós mantemos a concordância em uma frase, tá? Então, questão de número 2. Vocês irão completar as frases com os substantivos do quadro. E na 3, vocês irão completar também com os artigos e adjetivos correspondentes, de acordo com o substantivo que aparecem aí para vocês, tá? E na 4, vocês irão formular frases com esses substantivos e adjetivos e vão incluir um artigo em cada frase, tá? Então, por exemplo, vocês vão formar uma frase com leões ferozes e trapezista famosa, não esquecendo de fazer a concordância entre elas quando vocês incluírem um artigo, tá? Nos slides, então, na aula de hoje, a prof deixou para vocês mais atividades, mais frases para vocês encontrarem e ajudarem a prof a corrigir, porque eu coloquei frases com erros e vocês irão encontrar, então, esses erros nas frases que a prof sugeriu para vocês, tá? Para vocês conseguirem compreender um pouquinho melhor. E aqui nós temos a esquina da poesia. Então, olha só. Os jogos e as artes, recortes dos dias do calendário, o grupo dos dias mais felizes, datas raras e preciosas, a despedida, os dias cortados no bolso, as semanas esticadas, nasce o calendário das férias. Que legal, né?
Nós já tivemos uma pausa para nós descansar, não é mesmo? E agora estamos de volta a todo vapor. Então, gente, por hoje é só. Façam as atividades do livro e dos slides também. E a gente se vê na próxima aula, certo? Um beijo gigante para vocês e até a próxima.